noite. Boa noite. Com aumento na expectativa de vida, diminui o valor das novas aposentadorias. Após reajuste dos combustíveis, ações da Petrobras caem 10%, a maior baixa em 5 anos. Governador de Sergipe, Marcelo Deda, morre de câncer aos 53 anos. Descaso em São Paulo. Obras de artistas renomados estão deterioradas pelo tempo ou pelo vandalismo. Após incêndio, direção do Memorial da América Latina pede laudo técnico para definir se haverá demolição. Cresce a procura pelo serviço de aluguel de árvores de Natal e decorações natalinas. O Jornal da Gazeta está no ar. Operários retomaram hoje as atividades na Arena Corinthians. Após 3 dias de luto, depois do desabamento de um guindaste que deixou 2 mortos no local, os funcionários da obra voltaram para trabalhos simples, como pintura e colocação de cadeiras na arquibancada. Todos os guindastes da obra estão interditados para averiguação. A tristeza tomou conta no retorno ao trabalho. Os funcionários da Arena Corinthians se juntaram para rezar pelos 2 mortos do acidente na quarta-feira passada. O guindaste partido ao meio está isolado. Engenheiros, operários, curiosos olham, analisam, mas só os laudos da perícia poderão determinar o que de fato aconteceu. Porque após 37 vezes de acerto, a estrutura metálica que cobriria a arena desabou. O delegado que investiga o caso, Luiz Antônio da Cruz, aguarda os documentos para anexar ao inquérito. O operador do guindaste no momento do acidente, considerado testemunha-chave, também é esperado. Evidentemente, eu vou perguntar a ele o que houve com a máquina, o que ele percebeu, ou ele mesmo, né? Perguntas normais que eu vou fazer a ele, né? Como é que foi feita a documentação? Porque, na verdade, é um tipo de... Eles fazem um tipo que me parece que é um plano de voo, como se fosse, para saber a temperatura, o vento, o sol, a chuva, certo? No fim, é toda essa documentação que vai ser juntada aos autos. Técnicos responsáveis pelo guindaste já estão com o HD do equipamento. Os arquivos que registram o funcionamento da máquina ainda vão para análise na Alemanha. Os 1.350 funcionários de volta ao Itaquerão, na zona leste de São Paulo, estão focados em trabalhos de pintura, colocação de grades e cadeiras. A construtora Odebrecht liberou o canteiro de obras para que os trabalhos continuem, mas o local do acidente permanece interditado pela Defesa Civil. Esse espaço corresponde a cerca de 5% da área total. Também não podem ser utilizados os guindastes, já que o Ministério do Trabalho interditou os 9 equipamentos até que a empresa comprove que não há mais risco de acidentes. Ainda assim, o Corinthians quer acelerar a obra, já que não quer comprometer tanto o prazo de entrega do estádio, previsto para o final de dezembro. Já se fala no clube que a entrega será no final de janeiro ou início de fevereiro. Técnicos do comitê organizador local da Copa devem fazer uma inspeção na arena ainda nesta semana para avaliar as condições do estádio após o acidente. Enquanto isso, um silêncio pesado domina a vida que continua no Itaquerão. Descaso com o patrimônio histórico de São Paulo. Algumas obras de artistas renomados que foram colocadas no centro da capital estão deterioradas pelo tempo, já outras estão estragadas pelo vandalismo. Muitas fazem parte da fachada de prédios particulares, mas ninguém sabe dizer ao certo de quem é a responsabilidade de mantê-las preservadas. 400 monumentos públicos espalhados pela cidade. Não é que ele só embeleza a cidade, mas ele faz parte da cidade, sabe? E faz parte da vivência das pessoas. Então, se você tirar isso, você está tirando uma parte da vivência das pessoas. Quem sai da estação Anhangabaú do metrô, na rua Coronel Xavier de Toledo, só precisa olhar para o lado para ver uma bela obra da artista plástica Tomi Otaki, que está com uma enorme pichação bem ao lado da assinatura. Este trabalho foi encomendado pela Imurb e foi concluído em 1984. Como parte de um projeto de revitalização do centro de São Paulo. Quem é que deve limpar aquilo ali? Quem fez, né? E agora? E agora que tem que restaurar. Vai sobrar para a prefeitura, né?
Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura informou que em 2007 o painel foi repintado em parceria com a própria secretaria e o Instituto Tomio Otaki. Em outro trecho, a assessoria de imprensa do órgão diz que, de acordo com o levantamento, trata-se de um painel da EMURB. Em 2010, a EMURB, a Empresa Municipal de Urbanização, foi dividida em 2 órgãos. O São Paulo Urbanismo seria agora o responsável pela obra. Entramos em contato, mas a assessoria do Patrimônio Histórico não pôde nos atender. Nossa equipe foi até o condomínio Santa Mônica, onde a obra foi feita, para saber o porquê da pichação não ter sido retirada. A Fundação Tomio Otaki está tomando as providências. O condomínio não tem responsabilidade? O senhor pode entrar em contato com a administradora para poder falar com eles. Em nota, a administradora do condomínio informou que a responsabilidade da obra é da EMURB e do metrô, mas que eles também entraram em contato com o Instituto Tomio Otaki para refazer o mural. Por telefone, a assessoria de imprensa do metrô afirmou que não tem nada a ver com a obra e que por isso não irá se pronunciar. A assessoria de imprensa do Instituto Tomio Otaki mandou um e-mail afirmando que uma obra pública não pode ser de responsabilidade do Instituto, que foi inaugurado décadas depois da obra. Outro exemplo do descaso é este painel de Di Cavalcanti tombado em 2004 pela Prefeitura e que fica junto ao hall do edifício Triângulo, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurado em 1954. A sensação é de tristeza, assim, e ver que tem um certo descuido, não só dos órgãos públicos, mas eu acho que até dos órgãos privados também. Na década de 1990, o mural foi atingido por uma fogueira de moradores de rua. As pastilhas de vidro foram substituídas por outras de cerâmica. A restauração não adequada agora começa a despencar. O zelador do prédio diz que diariamente recebe visitantes, principalmente turistas estrangeiros. Pessoas vêm de fora, sabe, entendeu? Franceses de vários países do mundo vêm para cá e, sabe, vêm fotografar, filmar. O painel foi montado em 1955 e, segundo o zelador, para recuperar a obra, hoje seria necessário um investimento de 3 milhões de reais. Dinheiro que o condomínio não tem. Em contrapartida, a Secretaria Municipal de Cultura afirma que a manutenção do mural é de responsabilidade dos proprietários do edifício. Eles estão fazendo com o arquiteto um projeto, né, para apresentar para um órgão federal, me parece que é o banco BNDES, né, para ver se eles emprestam esse dinheiro, arrumam esse dinheiro. Só que eu não sei, sabe, não tem um prazo, não sei se vai sair, entendeu? Eu tenho um sonho, que isso um dia vai ser realizado, essa obra. Em nota, Ricardo Otaki, filho da artista Tomio Otaki, afirma que o painel no centro da cidade pertence à Prefeitura de São Paulo e que ele espera que o governo faça a limpeza do vandalismo. Já a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Cultura disse que pediu ao Departamento de Patrimônio Histórico a documentação da obra para descobrir de quem é a responsabilidade pela manutenção. O processo deve levar ainda 15 dias. E após o incêndio da última sexta-feira, Memorial da América Latina pede um parecer do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, para definir se o edifício precisará ser demolido. As curvas características da obra de Oscar Niemeyer ficaram inteiras, mas dentro do auditório Simão Bolívar só restou vidro quebrado, ferro retorcido e um cheiro forte de fumaça. Marcas do grande incêndio que destruiu o prédio na tarde da última sexta-feira. Durante o final de semana, peritos coletaram material para a elaboração de um laudo que deve apontar as causas do incêndio. A polícia deve ouvir o depoimento de mais de 30 pessoas, entre funcionários, bombeiros e policiais que atenderam a ocorrência. E vai apurar também se o fogo pode ter sido provocado por uma sobrecarga de energia da rede de rua. Naquela tarde, faltou luz na região e o restabelecimento da força coincidiu com o início do incêndio. A fundação responsável pelo Memorial da América Latina anunciou hoje que vai contratar o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP para a elaboração de um laudo sobre os efeitos do incêndio na estrutura do prédio. O documento deve apontar se o auditório poderá ser reformado ou se terá que ser completamente reconstruído. Olha, o prejuízo é difícil saber também, porque nós não sabemos qual que é o laudo do IPT. Né? Se tiver que derrubar é um, se não tiver que derrubar é outro. Nós não temos esse cálculo ainda. Só depois do laudo, da definição de qual que vai ser a ação nossa,
com relação ao estúdio, é que nós vamos fazer esse cálculo. E nós temos seguro, então também tem outra variante que é a negociação com a seguradora também para ver quanto nós vamos receber e se o que nós vamos receber vai cobrir o que nós queremos fazer. O presidente da Fundação Memorial da América Latina voltou a afirmar que o auditório poderia funcionar e apresentou um laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros com validade até 2014, além de uma vistoria feita pelo CONTRU. O Memorial da América Latina foi inaugurado em 1989 e até hoje não possui alvará de funcionamento. Porque, sob o ponto de vista do incêndio, o importante era o dos bombeiros. Eles que cuidam da prevenção de incêndio. E nós estamos absolutamente ok com o documento de validade. O alvará é uma história complicada. Tem muitos prédios em São Paulo que não tem alvará. E o memorial é muito complicado, porque o alvará envolve questão fundiária, de quem era o terreno, como é que era a planta. Não exatamente a segurança contra incêndio, que é o caso que cabe aos bombeiros, né? Então são dois assuntos diferentes. Eu já pedi uma audiência com a Secretaria de Licenciamento para dirimir dúvidas, porque o memorial está pedindo isso desde 93 e nunca consegue. Por mais que se tente lá buscar, esse alvará nunca sai. Mas nunca sai, mas nunca é condenado nada, não há novas exigências. O auditório Simão Bolívar está interditado por tempo indeterminado. As outras atividades do memorial estão funcionando normalmente. Com segurança, tá? Porque nós temos o laudo dos bombeiros. Então essa questão que é fundamental. Nós temos o laudo do bombeiro o documento do bombeiro é para todo o memorial. A AES Eletropaulo confirma que naquele dia houve falta de energia elétrica na região. O restabelecimento se deu às 2h58 da tarde, no momento apontado como início do incêndio. A empresa, porém, diz não ter verificado nenhuma sobrecarga. De acordo com a Prefeitura, no caso do auditório Simão Bolívar, foi realizada uma vistoria em maio deste ano e solicitou algumas adaptações. Algum tempo depois, a intimação foi atendida e a documentação apresentada. Já com relação ao complexo do Memorial da América Latina, a Prefeitura diz que existe um processo solicitando novo alvará de funcionamento para o local de reunião e que agora aguardará a apresentação da documentação atualizada. O Natal está chegando e já existe na cidade serviços especializados em aluguel de árvores e de decoração natalina para casas. Para Cíntia, o Natal começou em setembro, mês em que ela já confeccionava os materiais que serão usados agora para a montagem das árvores. Laços, bonecos de gesso, bolas, tudo feito por ela. A artista plástica aproveitou o talento que tem para entrar para um ramo que cresce a cada ano, o de aluguel de árvores de Natal. O primeiro convite que eu tive foi para um condomínio. Esse ano eu tive muita procura até de residências, porque as pessoas não têm onde guardar, não querem ir atrás também ter o trabalho e quer uma árvore mais profissional, mais bonita, né? Ver nos shoppings acho que quer uma coisa mais em casa. Cada árvore demora de 2 a 3 horas para ficar pronta, um trabalho minucioso que compensa. Se tornou o meu 13º. Esta época do ano é sinônimo de correria também para a Cristiane. A decoradora já está há mais tempo na atividade. São 8 anos alugando as árvores de Natal. Saiu um pouco daquilo que é muito comum, que você vê em todo lugar. Cristiane diz que uma das vantagens em se alugar a árvore é que as pessoas não vão se preocupar em montar ou desmontar a peça. E ainda vão ganhar uma decoração personalizada. Tem as guirlandinhas de especiarias, né, que são feitas por uma comunidade aqui em São Paulo, que traz toda a tradição alemã. Eu tenho bolas e bonecos que são feitos no sul, por empresas assim que são feitos todos à mão mesmo, né? Eu tenho as bolas de origami, que foi uma outra artista que fez para mim. Não tenho nenhuma bola com brilho, nada assim, fabricado, né? Quem gostou da ideia é bom preparar o bolso. Os preços variam de acordo com o tamanho da peça e o material usado. Uma árvore como esta, por exemplo, de 2,10 metros de altura, não sai por menos de R$1.000. Cristiane já chegou a montar algumas que custaram até R$3.000.
E a procura por esse tipo de serviço é tão grande que, só para se ter uma ideia, a Cristiane alugou só este ano cerca de 150 árvores como essa e acabou recusando alguns trabalhos. Infelizmente, o período é muito pequeno para nós atendermos todo mundo. É bastante trabalhoso, mas é muito gratificante também o resultado. A Adriana, há 2 anos, aluga a árvore de Natal. Para ter uma árvore, né, diferente cada ano, né? Gosto de árvore grande, então não tem onde colocar, né? Então não precisa. Quando termina o Natal, tudo eu ligo, ela vem e tira tudo e leva para a loja. Dados divulgados pelo IBGE mostram um aumento da expectativa de vida do brasileiro. Os dados são de 2012 e mostram que a expectativa de vida ao nascer no Brasil passou para 74,6 anos. A taxa apresenta um pequeno aumento em relação a 2011, quando a esperança de vida do brasileiro era de 74,1 anos. Para a população masculina, o aumento foi de 4 meses e 10 dias, passando de 70,6 anos para 71 anos. Já para as mulheres, a esperança de vida ao nascer era de 77,7 anos em 2011 e passou para 78,3 anos em 2012. E uma outra boa notícia em relação à taxa de mortalidade infantil, que está em queda. Em 2012, a taxa de mortalidade ficou em 15,69 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, contra 16,13 em 2011. E com a revisão da expectativa de vida do brasileiro pelo IBGE, quem fizer a partir de hoje novo pedido de aposentadoria terá uma perda do benefício com relação aos pedidos feitos até o último sábado, ou terá que trabalhar mais dias para manter o mesmo valor. Uma pessoa de 60 anos, por exemplo, que fez o pedido de aposentadoria nesta segunda-feira, terá um benefício menor que outra, com a mesma idade e mesmo tempo de contribuição, que fez a solicitação na semana passada. Segundo especialistas, a redução no valor final do benefício será quase 2% em média para pessoas em idade de se aposentar. Morreu na madrugada de hoje em São Paulo o governador de Sergipe, Marcelo Deda. Marcelo Deda estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Ele lutava contra um câncer no estômago e no pâncreas havia 4 anos. O velório de Marcelo Deda acontecerá em Sergipe e será aberto ao público. Na quarta-feira, o corpo seguirá para Salvador, onde será cremado. Deda cumpria seu segundo mandato como governador. Filiado ao PT desde os anos 80, iniciou a carreira como deputado estadual. Foi eleito 2 vezes deputado federal e também foi prefeito de Aracaju. Ele foi diagnosticado com a doença em 2009, quando se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas. Em maio deste ano, Deda transferiu o cargo para o vice-governador Jackson Barreto, do PMDB, para se tratar. Ele deixa mulher e 5 filhos. No Twitter, a presidente Dilma Rousseff afirmou que perdeu um grande amigo. Pesquisa Datafolha mostra que o índice de aprovação à gestão de Fernando Haddad já é similar à dos ex-prefeitos Gilberto Kassab e Celso Pitta. Com o levantamento, 18% dos entrevistados consideram o governo Haddad ótimo ou bom, índice igual ao obtido pelo prefeito no auge dos protestos que aconteceram em junho. Os que consideram a gestão regular passaram de 35% para 40%. Antes, os que consideravam o governo do petista ruim ou péssimo eram 40%. Agora, esse índice é de 39%. Segundo o Datafolha, prestes a completar o primeiro ano no cargo, Haddad tem índices de reprovação similares ao de seus antecessores, Celso Pitta e Gilberto Kassab. De acordo com o Instituto, ambos eram considerados ótimos ou bons por apenas 15% dos paulistanos ao fim do primeiro ano de seus mandatos. Uma das marcas de gestão de Haddad é a ampliação das faixas exclusivas para ônibus, aprovada por grande parte da população. Mas o prefeito vem sofrendo desgaste nos últimos meses. Ele foi alvo de protestos por causa do aumento da tarifa de ônibus e, mais recentemente, vem sendo criticado pelo aumento no IPTU. O Datafolha ouviu 1.071 paulistanos na semana passada. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Datafolha também fez simulações para a eleição para o governo do estado em 2014. Se a eleição fosse hoje, Geraldo Alckmin, do PSDB, venceria no primeiro turno em São Paulo.
De acordo com a pesquisa, Geraldo Alckmin aparece com 43% das intenções de voto. Em segundo vem Paulo Scaff, presidente da Fiesp e provável candidato ao cargo pelo PMDB. Ele aparece com 19%, seguido pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, do PSD, que tem 8%. O ministro da Saúde e petista Alexandre Padilha tem 4% das intenções de voto. Ainda segundo o levantamento, votos em branco ou nulo somam 17%. Outros 9% responderam que não sabem em quem votar. A pesquisa entrevistou 1.723 eleitores em 46 municípios do estado entre quinta e sexta-feira da semana passada. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Teixeira Coelho é curador do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. O curador defende que o vão livre do MASP seja cercado por grades. O curador, lá com suas razões, aponta inúmeros espaços públicos que cederam ao cerco das grades. Aliás, já há muito tempo, espaços públicos e privados cedem às grades, cercas e muros. Muitos dos que apoiam o gradeamento do MASP elencam motivos. Moradores de rua, drogados, barraqueiros e traficantes andam ocupando o vão livre do museu. A pergunta a ser feita é: cercar o MASP com grades é a solução ou seria a confissão de fracasso dos governos e da sociedade? Segundo o Censo de São Paulo, de 2010, a cidade tem pelo menos 13 mil moradores de rua, como esses que se abrigam no vão do MASP. Se moradores de rua não se aboletarem debaixo de marquises, pontes, viadutos ou museus, vão se abrigar onde? E usuários de drogas pesadas? No que deu aquela operação Cracolândia, a de 3 de janeiro do ano passado? Expulsou 1.000, 2.000 usuários de crack que viviam como zumbis na região da Luz. Internação compulsória ou não, clínicas de reabilitação, todos nos lembramos dos debates à época. Da mesma forma, quem mora em São Paulo sabe e vê todo dia. O resultado foi que usuários se espalharam pela cidade toda e quase mais nada. As 3 entidades que cuidam do patrimônio histórico, a federal, estadual e municipal, são contra cercar o MASP. A princípio, por motivos de arte e arquitetura, mas, óbvio, todos sabem que existem outros motivos. O que fazer com moradores de rua, com usuários de drogas pesadas? A solução certamente não é erguer grades, não é construir muros para afastá-los da nossa vista. Eles não deixarão de existir se não os enxergarmos. O Brasil tem cerca de 370 mil usuários de crack espalhados por mais de 70% das suas cidades. Qual é a ideia? Erguer grades para não tê-los por perto? Ou governos e sociedade admitirem e enfrentarem a tragédia que não há grade ou muro que esconda? O Brasil tem estimados, ao que se diz, 1.800.000 moradores de rua. O que fazer com não incluídos ou excluídos? Empurrá-los mar adentro? Ou, sem marketologia eleitoral, debater, buscar soluções e agir, como fizeram e fazem tantos outros países? Moradores de rua, usuários de drogas, barraqueiros e, além deles, segundo se lê e ouve, traficantes estariam ocupando o vão livre do MASP. Um certo exagero, se tanto são repassadores de drogas conhecidos como mulas, traficantes mesmo, os grandes, se vale de caminhões, navios, barcos ou aviões. Boa noite. Mensalão. O Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro informou que a perícia médica do delator do esquema do Mensalão, Roberto Jefferson, será feita na quarta-feira. O ex-presidente do PTB foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão em regime semiaberto. A junta médica vai determinar se o condenado tem condições de cumprir pena em um presídio ou em prisão domiciliar. No ano passado, Jefferson passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas. Hoje é o Dia Nacional do Samba. Um show daqui a pouco no Teatro Municipal marca a data e a programação começa com o registro oficial do samba urbano paulistano como patrimônio histórico. Domingo à tarde, esta rua na Vila Madalena, na região oeste da capital paulista, está lotada. Local onde as pessoas se divertem, namoram e ouvem música. O samba ecoa em todos os
os cantos e mostra que a tradição se renova em alto e bom tom. A proposta do Chega Chegando é trazer de volta aquele samba que hoje em dia são poucos que conhecem e sabem fazer. Em outro ponto da cidade, não muito longe dali, são as aulas de dança que não deixam essa tradição ser esquecida. É nosso ritmo de origem mesmo, o samba é nosso, né? Todo mundo vem para conhecer o samba e as pessoas se rendem. O samba é contagiante, né? A gente não consegue ouvir sem logo querer dar uma sambadinha, uma reboladinha. E esse batuque, essa levada diferente tocada em São Paulo, se tornou obrigatória nos repertórios dos grupos. A noite mudou, né? As pessoas hoje não querem mais só ouvir, elas querem dançar, elas querem participar, elas querem interagir com o artista. Então o samba é o que contagia as pessoas. Basta começar com o pandeiro, acrescentar o surdo, colocar também os acordes do cavaquinho e acrescentar a tudo isso uma boa letra. Aí está formado o legítimo samba paulistano, que agora vai ser patrimônio imaterial. Um reconhecimento que será homologado hoje, no Dia Nacional do Samba. Mas como definir esse gênero musical que não deixa ninguém ficar parado? Com a palavra, o sambista, ritmista, passista, cantor e compositor Oswaldinho da Cuíca. No passado, sim, havia uma diferença muito grande do samba paulista para o samba carioca, devido à influência em São Paulo da Umbanda, no Rio de Janeiro do Candomblé. E lá houve uma transformação para o samba teleco-teco e virou padrão universal. O mundo inteiro adotou o samba carioca. Oswaldinho, que já integrou o grupo Demônios da Garoa entre os anos de 1967 e 1999 e chegou a tocar com Adoniran Barbosa, que ficou conhecido nacionalmente como o pai do samba paulista, tem seu trabalho como instrumentista reconhecido em diversas partes do mundo. O samba é a música do pobre, é o hino nacional brasileiro, né? Ele denunciava a questão do problema racial, né? do problema social, da ditadura militar, do Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser, tanta coisa, crioulo cantando samba, era coisa feia, esse negro é vagabundo, joga ele na cadeia. E nesta semana de homenagens ao samba, a Prefeitura de São Paulo tem uma programação especial com shows e debates culturais. A repórter Fernanda Azevedo acompanha um show de samba na Galeria Olido e tem outras informações. Olá, Fernanda. Gabriel, como vocês podem ver e ouvir, a programação já começou. Este é o show do Quesito Melodia de Graça aqui na Galeria Olido, no centro de São Paulo. São 4 integrantes de escolas de samba de São Paulo, cantando samba enredo, sambas de quadra e de raiz. Vamos ouvir um pouquinho? E logo mais, às 8 horas da noite, tem mais samba no Teatro Municipal, cerimônia de tombamento do samba como patrimônio imaterial de São Paulo. E vai ter mais show de graça por lá, com Bete Carvalho, Oswaldinho da Cuíca, Germano Matias e muitos outros. Os ingressos estão sendo distribuídos na bilheteria do teatro. Semana do Samba está apenas começando. Tem seminários sobre carnaval e celebrações de rua no Centro Cultural São Paulo. Inscrições pelo site centrocultural.sp.gov.br. Programação extensa, tem show de graça a semana inteira, de hoje até domingo. Mais informações
obrigado, Fernanda. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Rodada do Campeonato Brasileiro acirra a briga por Libertadores e para fugir da segunda divisão. Celso Cardoso, muitos definem o futuro no fim de semana, né? Pois é, eles dizem que o campeonato por pontos corridos não tem emoção, né? Ruim é a situação de dois grandes cariocas. Vasco e Fluminense terminaram a rodada na zona do rebaixamento. Um deles vai disputar a Série B no ano que vem. Náutico e Ponte Preta já estão rebaixados, enquanto Inter, Portuguesa, Curitiba e Criciúma também estão ameaçados. Com a vitória sobre o São Paulo em casa, o time catarinense depende de um empate na última rodada para permanecer na elite do futebol brasileiro. Em Santa Catarina, o único gol do jogo foi polêmico. Suelington, impedido, sofreu pênalti de Lucas Evangelista, logo aos 30 segundos de jogo. O Wellington Paulista foi para a cobrança e definiu o placar. Criciúma 1, São Paulo 0. O Santos recebeu o Atlético Paranaense, que fez 1-0 com o Marcelo aos 27 minutos de jogo. Aos 31 minutos, Cícero deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, aos 31 minutos, Cícero virou o jogo. Santos 2, Atlético Paranaense 1. O Santos termina o Campeonato Brasileiro como o melhor paulista. O Fluminense recebeu o Atlético Mineiro, que saiu na frente com Diego Tardelli aos 21 minutos. Ainda na primeira etapa, Gum deixou tudo igual, 1-1. Birubiru virou o jogo no segundo tempo e garantiu esperanças ao Fluminense. Mas Alexandro, aos 37 do segundo tempo, definiu o placar. Fluminense ameaçadíssimo com a Série B 2, Atlético Mineiro de olho no Mundial de Clubes também 2. O Vasco fez a lição de casa, venceu o Náutico no Maracanã. Edmilson fez 1-0 aos 5 minutos. E Bernardo definiu aos 41 do segundo tempo, mas segue na zona do rebaixamento. Vasco 2, Náutico já rebaixado 0. O Vitória goleou o Flamengo, Odinei fez o primeiro para o Vitória. O Wallace no finalzinho do primeiro tempo empatou o jogo, tudo igual, 1-1. Maxi Biancucci, o primo do Messi, colocou o Vitória de novo na frente, 2-1. O Flamengo foi buscar e empatou com o Hernani, 2-2. Mas Ginei apareceu de novo para marcar o segundo dele, o terceiro do Vitória. E Marquinhos definiu o placar. Vitória 4, Flamengo 2. O Cruzeiro recebeu o ameaçado Bahia e Marquinhos Gabriel fez 1-0 para o Bahia. Aos 40 do segundo tempo, Vinícius Araújo empatou o jogo, 1-1. Mas 4 minutos depois, Anderson Talisca garantiu a vitória baiana. Cruzeiro 1, Bahia, sem risco de cair para a Série B 2. Mesmo placar da vitória do Curitiba sobre o Botafogo. David fez 1-0 aos 38. Alex ampliou aos 23 do segundo tempo. Mas Bruno Mendes descontou para a equipe carioca. Curitiba 2, Botafogo 1. O Grêmio garantiu vaga na Libertadores da América ao derrotar o Goiás em casa por 1-0. O argentino Barcos fez o único gol da partida. Grêmio 1, Goiás 0. Entre os cariocas, Fluminense com mais chance de rebaixamento, né, Celso? Por isso que um carioca com certeza vai cair. Porque o Fluminense, se vencer, o máximo que ele pode chegar é a 16ª colocação. E para ele salvar, o Vasco precisa cair. E os dois têm jogos difíceis no próximo final de semana. O Fluminense pega o Bahia fora de casa, enquanto o Vasco pega fora de casa o Atlético Paranaense, sonhando ainda com vaga na Libertadores da América. Os dois precisam vencer e ainda torcer contra o Curitiba, que pega o São Paulo, aqui em São Paulo, e o Criciúma, que enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, jogando por um empate. Um dos dois vão ser um dos dois cai. Agora, a chance de os dois caírem também existe. Os mais cotados para o rebaixamento Fluminense, depois o Vasco da Gama. Celso, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. Após um fim de semana nublado, o sol volta a brilhar aqui na capital paulista esta semana. Mas os dias ensolarados virão acompanhados de pancadas de chuva no fim da tarde. Então vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. Uma nova
nova frente fria chega ao sul do Brasil nesta terça-feira. Por causa dela, o mar fica agitado em toda a região e já chove pela manhã no leste do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e no leste do Paraná. Já no sudeste, previsão de chuva à tarde. Chove ao longo do dia no leste de São Paulo e também no Triângulo Mineiro e no centro-sul do Espírito Santo. No centro-oeste e no norte do Brasil, o sol brilha forte, mas pode chover a qualquer hora, principalmente à tarde. E o nordeste terá um dia de sol forte e calor. Previsão de chuva apenas no Maranhão e também na Bahia. Amanhã, calor de 28 graus em Porto Alegre, de 37 em Palmas e de 38 em Teresina. Em São Paulo, o tempo fica instável. Apenas o oeste paulista terá previsão de sol forte e tempo firme. Máxima de 31 graus em Marília. No centro-norte, o sol predomina, mas ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 28 graus em Franca. E a faixa leste continua com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Máxima amanhã de 31 graus em Campinas. Amanhã, aqui na capital paulista, chuva a qualquer momento. Máxima de 29. Na quarta-feira, a chuva para e a máxima sobe para os 32 graus. E na quinta, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 33 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Quando entra no mês de dezembro, e hoje é dia 2, a gente começa a ouvir frases como: esse ano voou, nossa, ô louco, o ano já acabou, e assim vai. Pois é, ao mesmo tempo que o ano vai terminando, a estudantada vai tirando férias e muitas famílias fazem planos para sair, para viajar um pouco com a meninada. Então eu gostaria de sugerir para quem vai viajar que coloque nos planos a possibilidade de se hospedar em pousadas sustentáveis ou ecológicas. São hotéis e pousadas que levam em conta e a sério a questão do meio ambiente e oferecem aos hóspedes muitas atividades nesta direção da sustentabilidade, além de proporcionar um contato maior com a própria natureza. São atividades como passeios a pé em veredas, com trilhas, onde se conhece um pouco mais da flora e da fauna. Tem uma atividade muito interessante, bem diferente, que é a observação de aves no seu habitat natural. Andar de bicicleta no entorno desses hotéis é também muito legal. Tem, inclusive, alguns mandamentos do ecoturista. Por exemplo, da natureza, nada se tira, a não ser fotos. Nada se deixa, a não ser pegadas. Nada se leva, a não ser recordações. São 10 mandamentos. Tem um outro aqui que eu gosto muito, que diz assim, ó: não reclamarás, não invocarás o nome do guia em vão para perguntar se falta muito para chegar. É porque o pessoal sai nas trilhas e muita gente fica no pé do ouvido do guia, reclamando. Outro diferencial das pousadas é a manutenção de programas de educação ambiental e a valorização do artesanato local e o folclore. Incentivar a cultura local é um item da maior importância da sustentabilidade. E olha que não são muitas as pousadas e hotéis realmente sustentáveis. Eu já me hospedei em pousadas assim e uma delas ofereceu uma atividade que eu achei o máximo. Assim que eu cheguei na pousada, uma jovem me fez perguntas do tipo: quantos quilômetros eu havia percorrido para chegar lá, se meu carro eu usava etanol ou gasolina e assim por diante. No final, ela fez as contas e eu teria que plantar 2 mudas de árvore para compensar a quantidade de carbono que eu tinha emitido na minha viagem até o hotel. Na manhã seguinte, a pousada me deu de presente 2 mudas que eu plantei no lugar próprio para isso e com uma plaquinha com meu nome. Sabe que deu uma sensação bacana de estar fazendo a minha parte? Bem, se você quiser mais detalhes sobre hospedagens sustentáveis, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter um grande prazer em responder. Boa noite. A seguir, descarrilamento de trem em Nova York pode ter sido provocado por excesso de velocidade. E a guerra na Síria. Imagens mostram o momento em que helicópteros militares bombardeiam redutos rebeldes em Alepo. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprova projeto que autoriza produção, comercialização e uso das anfetaminas, desde que com prescrição médica.
para falar sobre essa decisão que se contrapõe à proibição das anfetaminas. Hoje eu entrevisto o médico João Eduardo Nunes Salles, que é professor de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Agradeço muito. O senhor está conosco para esclarecer essa decisão. Comissão de Constituição e Justiça e Anvisa se contrapondo. Afinal, de quem é a competência para definir o que pode ser produzido, comercializado e prescrito como medicamento no Brasil? Essa competência é da Anvisa e a Anvisa em 2011 fez essa instituição normativa para que houvesse a retirada das anfetaminas. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, através do seu Departamento de Obesidade, que é a Associação Brasileira do Estudo da Obesidade, se contrapôs a isso e quis argumentar com a Anvisa o porquê dessa retirada, uma vez que são medicamentos que, quando bem prescritos e para o paciente correto, têm uma boa ação e estão mais de 35 anos no mercado sem efeitos colaterais maiores. Agora, doutor João Eduardo, e em outros países, nós falamos países desenvolvidos, como é que é resolvida essa questão? Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos as anfetaminas são permitidas, inclusive existem medicamentos novos, hoje mais bem pesquisados, que são aprovados para o tratamento da obesidade nos Estados Unidos, por exemplo, que são medicamentos que têm uma ação adequada e podem ser usados sem problema nenhum para o paciente com obesidade. Quer dizer que no Brasil essa é uma questão importante, porque eu estava vendo os últimos dados do Ministério da Saúde mostrando que mais da metade da população brasileira já tem excesso de peso, 52%. Isso causa um espanto, a gente não tem muito essa percepção no dia a dia. A proibição de anfetaminas trouxe um prejuízo para essa questão da obesidade, do tratamento da obesidade, que é uma questão de saúde pública? Eu acho que a obesidade é algo muito mais complexo que simplesmente a prescrição de medicamentos. Obviamente que o uso de medicamentos ajuda a combater a obesidade, mas nós temos que lembrar que a principal arma no tratamento da obesidade é a reeducação alimentar, é a prática de atividade física regular. Quer dizer, nós temos vários problemas no Brasil, que é a vida moderna, quer dizer, o número de pessoas que hoje param de andar, param de fazer atividade física por conta de correria de trabalho, a comida industrializada, que ainda é muito rica em gordura saturada e transsaturada e açúcar, quer dizer, tudo isso é um conjunto de coisas onde o principal afetado com isso é a população que tem tendência a ganhar peso. Quem tem tendência a ganhar peso acaba sendo uma vítima muito fácil dessas armadilhas da obesidade. Agora, a tal da anfetamina, voltando para isso que é o foco da nossa entrevista, como é que a anfetamina atua no organismo? Tira a fome mesmo? A anfetamina é um medicamento que diminui o apetite, fazendo com que a pessoa se adeque a essa mudança de estilo de vida que a gente propõe. Quer dizer, ajuda, é um auxiliar importante. Uma muleta. É uma muleta que pode ser usada temporariamente para a pessoa poder perder peso e se adaptar a um novo estilo de vida. Você imagina uma pessoa que tem 40, 50 anos de idade com hábitos alimentares errados. Você, de uma hora para outra, fazer com que essa pessoa mude o hábito é muito difícil. Mas eu observei que, porque o uso da anfetamina era assim, muito frequente, né? Principalmente uma população jovem que tem uma fixação, tem que ficar magro. Então, nesse sentido, eu via que os médicos prescreviam não apenas a anfetamina, mas um coquetel de medicamentos. Além da anfetamina, vai dar um antidepressivo, um remedinho para dormir, um não sei o quê. Quer dizer, conclusão, nesse coquetel, a anfetamina, eu ficava com a impressão que devia ter um efeito demolidor para precisar dos outros suprimentos. É assim mesmo? Veja bem, a anfetamina tem seus efeitos colaterais e tem a sua linha de atuação. Existem pacientes que não podem tomar anfetamina. Existem pacientes que se beneficiam com a anfetamina. O que é importante é que nós tenhamos mais uma arma hoje oficializada para o tratamento da obesidade. Mas os médicos são sensatos na utilização da anfetamina como um instrumento auxiliar para o tratamento que combate a obesidade? Precisam ser. Quer dizer, se precisam ser é porque não são? E é isso que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia quer trazer para a discussão. O que a gente quer é que o profissional
de endocrinologia ou profissional que queira aprender sobre o tratamento da obesidade possa utilizar essas medicações com o uso correto delas, certo? E para isso, a gente está disposto a melhorar e ajudar a Anvisa na fiscalização desses profissionais. Quer dizer, quem é o profissional que está prescrevendo anfetamina? Tem a formação para isso? A gente pode chegar para ele e cobrar dele, olha, você está prescrevendo muito, o que está acontecendo? Venha fazer alguma controle, coisa. Quer dizer, um controle. O importante é não desperdiçar uma medicação que pode ser útil para o tratamento da obesidade, simplesmente porque não se havia um controle adequado sobre ela. E dá para perder peso progressivamente, com a alimentação correta, fazendo exercício, sem usar essa muleta que o senhor falou, a anfetamina? A pessoa consegue? Quem tem Sem problema? Dúvida, sem dúvida. Somente 5% das causas de obesidade são de origem endocrinológica. O resto é um metabolismo da pessoa muito lento, com excesso de ingestão de caloria e falta de atividade física. Quer dizer, uma reeducação alimentar e uma ação melhor sobre o peso e sobre a atividade física é o principal pilar. De jeito nenhum a gente acha que esse paciente vai ter que tomar remédio. O remédio é um resgate caso ele falhe na reeducação alimentar e na prática de atividade física. Muito obrigado, doutor João Eduardo. Eu quem agradeço. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Gabriel. Autoridades investigam causas de descarrilamento de trem em Nova York. Segundo passageiros, a alta velocidade em uma curva pode ter sido o motivo do acidente que deixou 4 mortos. A composição descarrilou no Bronx, em um terreno próximo ao rio Harlem. 150 passageiros eram transportados no momento do acidente. Oficiais apuram se houve negligência do condutor ao fazer uma curva em alta velocidade. 67 pessoas ficaram feridas. Sobe para 9 o número de mortos em queda de helicóptero em pub na Escócia. Hoje, os destroços da aeronave foram retirados do local. 120 pessoas estavam no pub no momento do acidente. Segundo a polícia, o número de vítimas pode aumentar. Na Tailândia, continuam os protestos contra o governo da premier Ingluk Shinawatra. A oposição deu um ultimato à primeira-ministra exigindo que ela deixe o poder em 2 dias. No fim de semana, protestos entre manifestantes e a polícia deixaram 3 mortos. Na Ucrânia, manifestantes bloqueiam acesso ao prédio do governo em Kiev. Eles exigem a renúncia do presidente Viktor Yanukovych. As manifestações começaram após o cancelamento da assinatura de um acordo que aproximaria o país da União Europeia por causa de pressões por parte do governo russo. Na Síria, ataques aéreos à cidade de Alepo deixam pelo menos 20 mortos. Imagens mostram o momento em que helicópteros militares começam a bombardear a cidade controlada pelos rebeldes. Centenas de pessoas ficaram feridas. Com a aproximação do início da Conferência de Paz em Genebra, aumentam as tensões entre os rebeldes e as forças de segurança do presidente Bashar al-Assad. Milhares de pessoas já morreram vítimas do conflito no país. No Egito, o projeto de nova Constituição é aprovado. A proposta dá amplos poderes aos militares, inclusive o de processar e julgar civis. O projeto da nova Constituição ainda deve ser submetido a um referendo popular. A aprovação da proposta causou uma nova onda de protestos. Cerca de 2.000 pessoas, a maioria apoiadores do presidente deposto, Mohamed Morsi, ocuparam a Praça Tahrir. A polícia reagiu contra os manifestantes com gás lacrimogêneo. A crise política no Egito começou em julho. Site americano de celebridades afirma que carro onde estava o ator Paul Walker sofreu falha mecânica. A polícia apura se o veículo participava de um racha. Segundo agências de notícias, a avenida em que ocorreu o acidente que matou o ator em Santa Clarita, no sul da Califórnia, tem um histórico de corridas de automóveis. Agora, a polícia estaria à procura de vídeos ou testemunhas que tenham presenciado o momento da batida, para saber se havia outro carro envolvido na colisão. O Porsche onde estava Paul Walker com um amigo que dirigia o veículo pegou fogo após bater em um poste de luz em uma árvore no sábado. O local onde aconteceu o acidente foi tomado por flores e homenagens ao ator.
Paul Walker iniciou a carreira ainda criança em comerciais, mas ganhou fama ao participar dos filmes da série Velozes e Furiosos. Ele interpretava um ex-policial envolvido em corridas clandestinas de carros. A saga já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em todo o mundo. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Saiba tudo sobre direito tributário no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite.